Fala pessoal, beleza? Bom, me chamo Robson e hoje, galera, é o primeiro vídeo de uma saga aí de vídeos, né, que vai ter sobre bate-papo técnico, de engenharia de software, arquitetura, design systems, modelagem e tudo mais que a gente vê aí no dia a dia, tá? Então é uma é uma iniciativa aqui da Horizon, né, fazer esses vídeos aqui no YouTube e esse aqui vai ser o primeiro, tá? E para começar aqui, galera, com o pé direito, eu quero trocar uma ideia muito prática com vocês hoje, tá? Sobre modelagem de domínio. É um assunto muito importante que acaba passando despercebido no dia a dia, tá? Então, vamos lá. Eu fiz aqui um diagrama bem simples aqui, só para mostrar um pouco sobre o que a gente vai discutir hoje, tá? Esse diagrama aqui é um diagrama Mermaid, né, que está aqui na tela. Eu escolhi ele porque ele ficou bem didático para mostrar o erro comum, né, do dia a dia e o caminho mais correto aqui que a gente vai usar, tá? E a frase aqui no topo dele já diz tudo, tá? O domínio não é um espelho do banco. Ou seja, o nosso domínio do negócio, né, de negócio, do código, ele não pode ser um espelho do esquema do banco de dados, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu vou alinhar aqui uma parada muito importante com vocês, tá? Eu não sou contra nenhum banco de dados, não sou contra o RM, não sou contra a CRUD, tá? É, banco de dados é essencial, o RM a gente sabe que ajuda bastante e o CRUD aí ele resolve muito problema real, tá? Eu acho que o ponto aqui que eu quero chegar é exatamente o oposto, né? O problema começa quando a gente estrutura, né? Quando a estrutura de persistência ela passa a mandar na forma como você modela, né? Como a gente modela a regra de negócio, tá? Agora, vamos olhando aqui para o diagrama, olhando aqui para a coluna da direita, né? Que é essa área vermelha aqui, né? Que a gente chama de espelhamento. O fluxo que a gente faz é aquele clássico, né? Que todo mundo já viu em algum projeto. Ah, eu tenho uma tabela aqui, vamos supor, eu tenho uma tabela orders, né? E então, com essa tabela orders, para eu fazer geralmente um Java ali, né? A gente tá, vamos supor que a gente está no Java e a gente quer refletir esse esquema em uma classe, né? Então a gente geralmente cria aquela classe Java ali basicamente idêntica, né? Aí vem uma cópia lá direta de campo, uma cópia direta de status, né? Copia tudo do esquema e faz isso como se fosse uma classe, né? No começo, galera, vai ser rápido, né? Parece rápido, é eficiente, né? Mas o problema é quando isso vai crescendo, né? Quando o nosso código vai crescendo e com o tempo vai surgir os sintomas que estão listados aqui, tá? Então, ó, entidade sem lógica, regra duplicada, acoplamento forte no banco de dados e no fim, né? Regras de negócio ignoradas ou espalhadas em lugares aleatórios, tá? Então eu tenho 5 regras de negócio que fazem as mesmas coisas. Eu tenho 5 services e esses 5 services, se eu for alterar um único dado, eu vou ter que alterar nesses 5 services, tá? Inclusive, pessoal, esse jeito de modelar, né, tem até um nome, né, famoso, né? É o Anemic, que eu até fiz aqui, um outro diagrama, né? Que é o Anemic Model, mano. É o Anemic Domain Model, pessoal, né? Ou modelo de domínio anêmico, tá? O nome anêmico vem porque a classe não tem comportamento, tá? É só um recipiente de dados. E aí a regra de negócio fica sem um lar, né? Vai parar em service, vai parar em controller e até às vezes em front-end, tá? Eu já vi muita regra de negócio em front-end, tá? E quando isso acontece, pessoal, cada tela valida de um jeito, tá? Cada tela vai validar de uma forma, cada service implementa uma variação da mesma regra e ninguém sabe mais qual ponto é a fonte da verdade, né? Porque tudo faz de uma forma, né? Então, esse é o cenário em que o time passa tem medo até de mexer no código, né? Então, a gente tem um cenário que, pô, pro time mexer em um service já dá aquele medinho. Nossa, eu vou ter que mexer naquele projeto que se eu alterar em um lugar, eu vou ter que alterar em 5 lugares diferentes, né? Então, por exemplo, nesse nesse modelo aqui que eu acabei criando, né, a gente tem o domain model aqui, né, que é o espelho, uma entidade anêmica, né, pedido row, né, então a gente tem o ID, o status, o total sents aqui, então só tem dados, né, sem método. Geralmente tem os métodos que tem é os getters e setters, né.
E aí a gente implementa, cara, a mesma regra. A gente tem 5 services aqui, tá? Na verdade, a gente tem 3 services, um controller e um front-end com a mesma regra duplicada em cada um deles. Ou seja, se for para mudar, vai ter que alterar 5 arquivos. Altera tanto no front-end, tanto no controller, tanto nos 3 services aqui, de criar, atualizar e cancelar, tá? E isso é um problema, tá? Isso é um problema. Isso gera medo aí nos times, inclusive, até de mexer, tá? E esse medo, inclusive, não nasce porque o time é fraco, né? Porque o time não sabe desenvolver, né? Ele nasce porque a modelagem ficou centrada em estrutura, né? E não em significado, né? Então, o pessoal de negócio, né, que cuida do produto, fala, fala confirmar, fala reembolso, cancelar. Aí o código responde com, sei lá, status 33, status 37, flag true, né? Enfim, o que significa flag true, né? O que significa esse status 37? Eu já peguei muito sistema assim, cara, que basicamente para você tinha que decorar uma tabela de status, né, que o banco retornava e cada status significava uma coisa. O status 33 era para reembolso, o status 37 é que a operação foi confirmada com sucesso. Então, assim, essa tradução constante, né, entre negócio e tabela e esquema no banco de dados vira um custo aí diário para quem desenvolve, né? Agora, aqui inclusive ainda coloquei até um exemplo aqui de como deveria ser, né? Que é um conceito que a gente chama de Rick Domain Model, tá? Então, é a entidade rica, né? Que a gente chama. Então, aqui a entidade rica, ela já tem métodos que cuidam dessa parte. É um domínio já protegido, né? É o que a gente chama de domínio protegido, tá? E as regras ficam centralizadas. Regras de negócio ficam no domínio. Agora, regras de aplicação, né, que é os user cases, elas já ficam centralizadas em services, tá? Beleza? Então, a regra de domínio fica em um só lugar, tá? Então, se for alterar alguma regra de domínio, altera só na entidade, tá? Então, a consistência é garantida. Se for alterar regras de negócio, não, de negócio, no caso, regras de user case, aí a gente altera no service, tá? Existe uma diferença entre regras de negócio do produto, né, que geralmente fica nas entidades, e regras de user case, que são regras de aplicação que geralmente ficam em services, tá? Mas enfim, isso aí já não é o foco hoje do vídeo, tá? Vindo aqui para a coluna da esquerda, né? A gente viu um pouco da problemática aqui, né? Da coluna da direita, que é a parte vermelha, né? E passando aqui para a coluna da esquerda, que é essa coluna verde, a gente vê a parte da modelagem para o negócio, né? Que aí você já vê que a ordem muda, né? A ordem aqui mudou. Primeiro a gente começa pelo negócio, né? Depois, né, vem o domínio, tá? E depois a gente vem o banco, né? Então essa inversão aqui de ordem, cara, muda tudo, muda bastante. Então as regras vão ficar centralizadas dentro da entidade, tá? E não mais as regras vão ficar ali em services separados, em controllers, até em front-end, tá? E a gente vai ter aí até regras duplicadas, tá? Então, a pergunta, inclusive, quando a gente passa para esse modelo, esse tipo de modelagem, né, que é a modelagem por negócio, tá? A pergunta deixa até de ser como isso fica na tabela, né? Como que isso vai ficar lá na tabela do esquema, né? E passa a ser o que isso significa no negócio, né? Então isso força a gente, desenvolvedor, né, a pensar em comportamento, né? Em ações, né, que fazem sentido para quem usa o sistema, né? E não só para quem ali desenhou o esquema do banco de dados, tá? Então, quando eu tenho um método de negócio dentro da entidade, a regra acaba ganhando um endereço sólido, né? Em vez de cada endpoint decidir se pode adicionar o item, o próprio domínio decide. Ou seja, o próprio domínio ele já é protegido para isso, né? Em vez de repetir cálculo em 3 pontos, o próprio modelo centraliza essa regra, né? Então, por exemplo, a gente tem esses métodos aqui, né? De add item, confirm, cancela, pega o total. Então, a gente tem esses métodos já centralizados dentro da entidade, tá? Então, isso reduz duplicação, tá? Reduz inconsistência, né? Enfim,
E no final vai melhorar muito a conversa, né? Eu acho que isso é o mais importante, vai melhorar muito a conversa entre o dev e o produto, tá? Eu acho que isso é o mais importante mesmo, porque aí a linguagem do código ela vai ficar muito mais próxima da linguagem da operação, né? Descendo aqui para a parte de azul, a gente tem um outro conceito muito legal, que é o conceito do aggregate root, né? Aqui a ideia é bem simples, tá? A order, né, é a raiz do agregado, né? E os itens vivem dentro desse contexto, né? Então, modificações ali que a gente chama de modificações relevantes, eles passam ali pelo root, né? Muita gente chama esse conceito de aggregate root de muito burocrático, né? Mas, assim, não é burocrático, né? Isso não é burocracia. Tá mais para uma proteção de consistência, né? Se qualquer parte do sistema muda item direto, sem passar pelo root, invariantes podem quebrar sem ninguém perceber. Então, quando o root coordena, eu tenho um ponto claro para defender as regras, né? E quando eu falo de invariantes, pessoal, falando aqui até em um português mais simples, são regras que sempre precisam ser verdade. Exemplo, pedido pago. Por exemplo, pedido pago não aceita item novo. Isso é uma regra, tá? Ou seja, quando eu pago um pedido, eu não é para aceitar alguma coisa nova dentro daquele pedido. Exemplo, não dá para pagar pedido vazio. Quantidade de item precisa ser positiva. Então, essas regras não podem depender de lembrar de validar no controller, lembrar de validar em um service, tá? Agora, olha aqui a parte laranja, tá? Sinais de alerta aqui, tá? Ela é quase. Esses sinais de alerta aqui, elas são quase checklists, tá? Para revisão de código. Classe só com atributo. Regra em service. Esse regra em service aqui, cara, muita gente até buga. Como assim regras em service? Mas services não cuidam das regras? Sim. Services vão cuidar de regras de aplicação, né? User cases, né? É o que eu tava falando lá um pouco no início, né? Aqui a gente tá falando de regras de negócio, né? Regras de domínio, regras do produto, tá? Então, para não ficar muito estranho aí na cabeça de vocês, tá? Uh, mudança no banco quebra código. Cara, isso aqui eu acho que é uma das paradas que mais acontecem hoje em dia. Mudou o esquema no banco de dados, mudou alguma regra ali no esquema. Cara, o código quebra, isso é ridículo, né? Agora, se o código está quebrando por alguma mudança de regra do próprio produto, aí beleza. Mas mudança no esquema do banco, quebrar código, já é um puta sinal de alerta aí que a modelagem está sendo feita de maneira errada, tá? E geralmente um outro sinal de alerta é o nome da classe ficar igual ao nome da tabela, tá? Isso aí já é um puta sinal de alerta que a modelagem está sendo feito aí um espelhamento do banco de dados, tá? Então quando você vê vários desses sinais juntos, a chance de o sistema estar espelhado é altíssima, tá? É altíssima. E fechando aqui a parte do diagrama, na parte cinza, né? A gente tem a pergunta aqui, né? A pergunta certa, né? A pergunta certa é como fica na tabela. Ou seja, a pergunta certa, em vez de perguntar como fica na tabela, a pergunta mais útil é o que isso significa no negócio. Então, essa troca de pergunta muda a decisão de design, muda a qualidade de manutenção, muda a qualidade de código e muda até a forma de testar, tá? Porque aí a gente não está focando em desenvolver para o esquema do banco, a gente está desenvolvendo para o produto. E no final das contas, né, pessoal, a gente realmente está desenvolvendo para o produto, né, para o pessoal de negócio. Então a gente não pode modelar algo visando o esquema do banco, né, um espelho do banco, tá? Agora eu vou sair aqui do diagrama e eu preparei até uma parte em código aqui, uma parte bem simples, tá? Uma parte bem simples, é um projeto bem pequeno, que eu separei em 3 arquivos aqui bem simples, arquivos de texto não, perdão, arquivos TypeScript, né? Arquivos bem simplesinhos mesmo, tá? Então a gente tem aqui um domínio, .ts, espelho.ts e main.ts, tá? No espelho.ts, tá? Eu mostro aqui o estilo orientado à estrutura, né? Eu tenho um pedido row, tá? Que é basicamente um objeto com o mesmo formato de uma linha da tabela,
tá? Então, quando eu falo linha de tabela, é o mesmo formato de um esquema lá no banco, tá? Uh, e um pedido service espelho com as ações, né? Isso aqui funciona, tá? Funciona sem dúvida. O ponto é que a regra fica no fluxo procedural, né? E tende a virar um empilhamento de if com o tempo. Então, com o tempo, isso aqui, cara, vai ficar insustentável. Vai ficar realmente um empilhamento de if. Né? E tem até um detalhe proposital aqui, não sei se vocês vão perceber, que esse método aqui, o mark page, né, do espelho, ele não tem validação do pedido vazio, tá? Eu deixei assim de propósito mesmo para mostrar como o estado inválido pode passar quando a regra não está bem protegida, tá? E aqui a gente tem no domínio TS, a gente já vê, eu mostro a mesma, eu estou mostrando aqui a mesma funcionalidade, tá? Resolvida, com foco em comportamento, tá? Então a classe pedido, ela concentra aqui as regras de verdade. Então ela valida a entrada, impede pagar pedido vazio, impede adicionar item depois de pago. A diferença principal aqui é a linguagem, né? Então sai, atualizar campo e entra executar a ação de negócio. Basicamente isso, tá? Isso melhora até a leitura e manutenção, né? Porque aí, quando alguém me pergunta, por exemplo, eu tô lá na daily, né? Tô na daily e alguém vai me perguntar, pô, alguém de negócio pergunta, ou até mesmo o tech leader, né? Onde está ali a regra de não adicionar item em pedido pago, né? E eu respondo, né? Eu não respondo tipo, depende de qual endpoint. Depende de qual endpoint. Se você chama endpoint, vem um. Se chama outro, vem outro. Em vez de eu... Então, em vez de eu responder dessa forma, eu respondo, tá lá na classe pedido, no método add item. Então fica muito mais simples, né? Até a comunicação com o time, né? E aqui no arquivo principal, cara, no main.ts, eu executo os dois fluxos, né? E comparo ali lado a lado, né? Esses fluxos, né? Então, antes de rodar aqui, eu já estou até antecipando o que vai acontecer, tá? O espelho, ele vai aceitar um fluxo mais frágil, né? E o domínio vai bloquear quando eu tentar quebrar a regra de negócio, né? Então, basicamente é isso. E aqui no terminal, basicamente, eu já tinha até executado. Eu estou provando isso aqui mais na prática, né? Então, aqui é o pedido do espelho no banco, o modelo de domínio, tá? O pedido de domínio e a tentativa ali após pagamento, né? Então, o domínio bloqueia, né? Então, não pode adicionar item pedido pago, tá? E nesse ponto, sempre aparecem algumas objeções, né? Então, por exemplo, fica mais verboso, né, fazer dessa forma? Então, pode ficar até mais explícito, né? Mas vai ficar mais explícito realmente. Eu não considero nem verboso, mas vai ficar um pouco mais explícito. Mas geralmente reduz custo de bug em regra crítica, né? Então vai reduzir, pode ficar mais explícito, mas vai reduzir esse custo aí, né? Que é um calor, né? Pro cliente, né? Tenho que abandonar o ORM? Não, não faz nem sentido, né? Mas eu geralmente eu vejo essas perguntas em fóruns, tá? Então eu tenho que abandonar o ORM? Não faz nem sentido. O ORM segue útil ainda. É só não deixar o modelo gerado, né, virar sinônimo automático de domínio. É isso, tá? Muita gente tem dúvida também se precisa refatorar tudo de uma vez, né? Isso aí geralmente a gente não, quando a gente tem até um projeto legado, né, a gente geralmente não refatora tudo de uma vez, né? Enfim, a gente geralmente faz incremental, né? A gente começa pelo fluxo mais crítico, né? E vai refatorando, né? Então, se você está no legado, né? O caminho mais realista é escolher uma dor recorrente, modelar melhor aquele trecho, reduzir duplicação e adicionar ali o teste de comportamento, né? E aí você faz tudo isso e geralmente mostra ali o antes e o depois para o time, né? Para ver se está de acordo com eles, tá? E no final, pessoal, deixa eu voltar aqui pro diagrama. E no final do dia, né? E no final do vídeo, a mensagem é uma só, tá? O banco, ele modela armazenamento, tá? Tenham isso em mente. O banco de dados, ele vai modelar armazenamento. Domínio modela significado e regra,
tá? Então, quando os dois viram a mesma coisa pro padrão, o sistema tende a perder clareza com certeza. Isso não faz, isso é sem dúvidas, tá? Então, quando cada camada ali está cumprindo o seu papel, né? O banco está modelando armazenamento e o domínio modela a regra, né? O significado do produto. Então, o sistema aí ganha mais vida útil, tá? Uh, então, para fechar aqui o vídeo, eu vou fechar em 4 frases aqui, tá? Primeiro, espelhamento vai ser rápido mesmo. Vai parecer rápido no começo, tá? Vai parecer fácil, realmente. Só que nada que é fácil no começo vai funcionar a um longo prazo, tá? Então, ele tende a espalhar regra e aumentar acoplamento, tá? Durante o tempo. Segundo, modelagem por negócio centraliza comportamento e protege invariantes, tá? Terceiro, persistência continua essencial. Então, deixa desse papo de o RM vai ser ainda necessário? Persistência é essencial, né? Mas como ponte de armazenamento, tá? Ou seja, banco vai modelar o armazenamento, modelo, domínio, modela regra, modela significado para o produto, tá? Beleza? E o quarto, a transição pode ser gradual, tá? Então, se você tem um legado aí, a transição é gradual, não tem Big Bang, né? Então, basicamente é isso, tá? E uma pergunta aqui pra vocês, cara, final pra não ficar só eu falando, né? Qual desses sinais aí, né? Principalmente esses sinais de alerta você já viu aí no seu projeto hoje, né? Ou no projeto da sua empresa, ou no projeto aí que você tá atuando na Horizon, né? Então, sinais de alerta aí, tá? Classe só com atributo, regras em service, mudança no banco quebra o código, tá? Essa aqui eu acho que é a mais clássica, né? Nome da classe igual a nome de tabela, tá? Então, se liguem aí, pessoal. Bom, o vídeo hoje foi esse, tá? Eu espero que esse conteúdo te ajude a escrever um código que converse melhor com o negócio, né? Que converse melhor com o pessoal, né? Que realmente tá ali para fazer o produto, né? Que te dá as regras, que no final a gente coda para essa galera, né? E dá menos susto ali em produção, né? Eu acho que isso aí todo mundo quer, tá? Então, se fez sentido pra você, cara, compartilha com o time. Esse foi o primeiro vídeo nesse formato, tá? Então, qualquer crítica construtiva, feedback, eu quero um novo tema para o próximo vídeo, vocês colocam aí nos comentários, tá? Vai ser super bem-vindo, tá? Então, valeu por ficar até o fim e valeu demais, pessoal. Até a próxima.